Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! É segunda-feira, você gosta? Tem que gostar, né? E mais uma semana cheia de oportunidades para todos nós, né? E o Ligados Integrados hoje vai te ajudar a entender melhor a importância do jejum antes do abate dos frangos. Tem também análise de mercado. Os preços caem no atacado e no varejo, mas tem chance do custo de produção diminuir um pouquinho aí. Então fique com a gente até meio-dia para saber tudo. E antes de começar com as informações, eu quero que você repare no QR Code aqui, ó, que está aparecendo no canto da tela da sua TV. Quando você apontar a câmera aí do seu smartphone para ela, vai abrir o aplicativo do PicPay com uma central de doações. Lá você pode escolher a entidade que quer ajudar no combate ao coronavírus. Participe junto com a gente. A influenza aviária do tipo H7N3 foi detectada nos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura informou que foi em uma fazenda de criação de perus. Não foi diagnosticado o vírus em humanos. Desde 2017, não se tinha notícia da patogenia por lá. O país já sofreu com a doença entre 2014 e 2015, quando perdeu 50 milhões de aves. Vamos direto agora para aquelas dicas técnicas que você gosta? Hoje a repórter Júlia Fabbri pesquisou sobre a importância do jejum pré-abate. Vamos ver as dicas? Bom dia, Pablo. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Eu estava aqui pesquisando e o jejum pré-abate é muito importante para limpar o trato gastrointestinal das aves. Assim não vai ter nenhum conteúdo ali que possa vazar na carcaça, evitando contaminações. Eu conversei com uma produtora que faz isso direitinho. É a Mayara Klassen, de São Simão, São Paulo. Vamos ver. Em nossas instalações é realizado o alojamento de 28.500 aves por aviário. No momento do pré-abate, é necessário que seja feito um jejum de 6 horas antes do carregamento dessas aves. Para garantir que esse jejum seja feito da melhor forma, nós trabalhamos com um jejum parcial e dividimos o aviário em 2 blocos. Sendo o primeiro bloco os frangos que serão carregados primeiros, nós subimos a linha 6 horas antes do carregamento, e o segundo bloco é suspensa as linhas posteriormente, para garantir essas 6 horas antes do carregamento e atender os princípios do bem-estar animal. A água auxilia na digestão dos alimentos e só deve ser retirada no início da apanha. O objetivo do jejum é garantir que as aves bebam bastante água para limpar todo o trato gastrointestinal. As linhas de água somente são suspensas no momento em que está programado o início do carregamento. Durante as 6 horas de jejum, nós aumentamos a temperatura desejada no aviário para que os frangos sintam a necessidade de beber mais água. Caminhamos entre eles para estimular o maior consumo. O jejum é um ponto crítico e importante para a qualidade do produto final. Nós estamos sempre atentos para que seja realizado da melhor maneira possível. Nosso objetivo é garantir um produto seguro e de qualidade para os nossos clientes. A prática do jejum está relacionada à qualidade da carcaça e, como vocês sabem, existem muitas regras indicadas por especialistas que devem ser seguidas para que as aves possam desempenhar seu melhor potencial. Tudo deve ser programado e executado obedecendo às técnicas de manejo e, como a Mayara destacou, bem-estar animal e segurança alimentar são prioridades. Eu volto com você aí no estúdio, Pablo. E eu já me acomodei de volta aqui na sala de estar do Ligados e Integrados, ou melhor, né, a sala de bem-estar e animal ainda, que é o nosso principal tema aqui do programa, sempre hoje, para conversar com o médico veterinário João Zufo. João, bom dia para você.
Conta pra gente aí uma curiosidade, né, que eu acabei tendo com a reportagem. 6 horas de jejum, comentaram ali, né? É um espaço até que curto, né? Já é suficiente para ocorrer esse trato ali intestinal no frango? Bom dia, Pablo. Bom dia, os integrados que estão nos ouvindo. Então, é uma janela, a recomendação é uma janela de jejum, onde você tem um mínimo de 6 horas e um limite máximo de 12 horas. O que acontece? Com 6 horas, e com a movimentação das aves que tem no galpão e a água à vontade que também permanece no galpão, o trânsito do intestino com os alimentos consegue ser finalizado e o intestino fica livre de conteúdo. O intestino tem uma série de compartimentos no intestino, no sistema digestivo da ave, né? E o que acontece a partir das 12 horas? O excesso de jejum também é ruim, porque o intestino começa a ficar danificado e frágil. E aí, no abate, o objetivo do abate é você ter a retirada das vísceras de uma maneira íntegra. Você pode ter rompimento pela fragilidade do órgão e aí você tem a contaminação da mesma forma que se estivesse respirando com ele cheio e tivesse rompimento. Então quando a gente tem até, no caso, o jejum, né, ele não quer dizer que só por ele teria uma limpeza do intestino, porque depois de 12 horas ele ainda pode contaminar, né? Então, depois de 12 horas é que ele fica frágil mesmo e tem mais chances de rompimento. Nas 12 horas ocorre a limpeza completa. O grande problema é que a ave tem fisiologicamente 42 graus de temperatura e esse excesso de tempo sem alimento ocorre uma fragilidade do intestino, porque ele se torna mais friável, mais frágil, e o conteúdo dele interno, tem uma flora bacteriana normal e também que pode vir a ser patogênica, ficar com conteúdo intestinal e bastante tempo no intestino, que com a fragilidade do mesmo vem a romper e contaminar a carne de frango. João, quando a gente tem a contaminação com a alimentação mesmo, né? Ou seja, sem o jejum, que tipo de problema eu posso ter? Que tipo de contaminação? Por não haver o jejum, Pablo? Isso. Você vai ter o papo da ave cheio e o intestino cheio. E as bactérias que estão nesse trânsito vão ter uma maior facilidade de sair, porque você tem uma não eficiência das máquinas pelo rompimento. Você vai ter conteúdo, o conteúdo que fica exposto na carne quando você faz a retirada das vísceras no abate, e aí você tem um número maior de bactérias em contato com a carne. E a possibilidade de ter contaminação da carne é maior. Toda a eficiência do abate evita isso justamente porque tem uma série de etapas para essa descontaminação. Mas o nosso objetivo é não ter nada de contaminação para diminuir ainda mais o número de bactérias que tenha na superfície dessa ave. Certo. Já quando se passaram 12 horas, as contaminações, elas são as mesmas ou até são diferentes, então com o estômago limpo? Elas podem ser diferentes porque o que acontece? Se existir alguma contaminação que simplesmente estaria no intestino e ficaria ali e seria retirada junto com o pacote de vísceras, com o tempo de jejum a mais, com as 12 horas a mais, como ele se torna muito frágil, ele pode romper e chegar à carne da ave. E também, mesmo sem o rompimento, o intestino mais frágil, ele fica mais permeável e pode ultrapassar a barreira da serosa do órgão, que normalmente fica fechada, ela fica mais permeável. Seria como se abrissem os poros das células e você conseguisse fazer com que essa contaminação saísse da ave. Então, o jejum a mais, ele é muito ruim por causa disso, por conta do rompimento dos órgãos e também por conta da permeabilidade do órgão, deixando extravasar essa contaminação. João, muito obrigado pela sua disposição nessa segunda-feira. Um bom trabalho para você aí. Até uma próxima. Obrigado e um bom trabalho para todo mundo.
E agora eu recebo aqui na nossa sala você aí que mandou vídeo pra gente, porque o agro não para. O recado que eu queria passar hoje é que se você puder, fica em casa. Nós precisamos trabalhar, né? Nós ainda precisamos estar no campo para levar o alimento, né, de qualidade para o mundo e para o Brasil também. Então, se você puder, fica em casa, que a gente ainda vai ter que continuar aqui, né, por vocês trabalhando. Muito obrigado! E eu continuo aqui, depois desse intervalinho que a gente vai fazer, porque depois a gente vai conversar sobre os preços das carnes suína e de frango e analisar também o custo de produção que pode melhorar, né? Até já! Estamos de volta agora com aquela informação importante para você se planejar e a previsão do tempo. Pena só que por conta do isolamento social eu não recebo mais aqui a previsão do tempo com a Priscila ou a Kelly, mas elas contam para a gente direto lá do nosso estúdio virtual. Bom dia, Priscila! Olá, Pablo! Vamos começar bem a semana atualizando a previsão para os próximos dias? Já dá para saber como é que vai se comportar a segunda quinzena de abril. Vamos ter a diminuição das instabilidades em todo o interior do país e o retorno da chuva para a região sul, como é comum no outono. Ainda existem alguns volumes mais significativos na faixa que vai aqui desde o norte do Piauí, passa pelo norte do Maranhão e pega o norte do país, com 30 milímetros. Mas já não é aquela chuvarada que a gente teve, por exemplo, no fim da semana passada, em Vitória da Conquista, em Ilhéus, inclusive com alguns transtornos, tá? No sul da Bahia. A gente observa aqui algumas cidades que você me pediu, Guaraciaba, que mostra que chove hoje, nas próximas 24 horas, o volume não é muito elevado, mas já é o retorno das instabilidades e principalmente na virada do mês, com uma chuva bem significativa. O problema é a má distribuição. Vamos ter dias quando vai chover bastante, mas depois outros dias que não vamos ter nem 10 milímetros acumulados. E os 196 milímetros estão mais concentrados em apenas 2 episódios de chuva mais significativa, no dia 28 de abril e no dia 3 de maio. Olhando a temperatura para Guaraciaba, os modelos numéricos de previsão do tempo eles estavam indicando a onda de frio mais intensa para a segunda quinzena de maio, mas agora eles anteciparam. Você já vê lá perto do dia 4 de maio uma temperatura de 6 graus, que ainda não traz condição para geada, mas a gente já liga o alerta para monitorar essa temperatura, tá certo? Vamos dar uma olhadinha em outra cidade que precisa do retorno da chuva, Passo Fundo. Olha como a chuva vem na virada do mês. São mais de 200 milímetros de chuva a partir aqui do dia 27 de abril, com volumes mais significativos. E em relação à temperatura, a gente também identifica no início de maio uma temperatura mínima mais baixa. Para Passo Fundo, a temperatura está mais próxima de formar geada do que em Guaraciaba, porque para termos geada, temos que ter mínimas em torno dos 3 graus e ausência de ventos. Então, a gente pode contar aqui com um risco de geada para Passo Fundo, mas o mais importante é continuarmos o monitoramento. Para falar dos índices de água disponível no solo, ainda precisam aumentar bastante em boa parte do sul do Rio Grande do Sul e do norte do Paraná, com apenas 40%, 30% de água disponível, mas em boa parte do sudeste e centro-oeste, solo com bastante umidade. Até mais. Obrigado, Pri. E a semana que passou foi curta, com feriado na sexta. Aliás, folga em que muita gente prefere comer peixe por tradição religiosa, né? Então, o mercado interno de carne suína não conseguiu recuperar as quedas que sofreu na semana anterior. Em todas as praças houve queda de quase 10% nos preços. Com o frango, a mesma coisa. Vamos ver então uma tabela que a gente preparou para você analisar junto comigo. É com informações da Safras e Mercado. Olha só como o quilo do frango vivo na semana retrasada, por exemplo, na Praça São Paulo, a R$ 2,81 e baixou aí para R$ 2,30 na semana passada. Em todas as praças a gente viu esse comportamento, viu, gente? Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também algumas outras do Brasil. Agora vamos ver também com onde existe integração. Pode trocar a tela para a gente de ver agora. Santa Catarina, que é bem comum a integração, né, de R$ 2,51 para R$ 2,50. Aqui foi apenas 1 centavo, já aqui 3 centavos e aqui 5 centavos.
onde tem mais integração. Então, a baixa foi um pouco menor, mas ainda teve também esse comportamento. E esse cenário não ajuda o setor, que já sofre com o alto custo de produção desde o começo do ano. Mas uma luz bem pequena está aparecendo lá no fim do túnel, viu? É que com as notícias de que a safrinha de milho vai ser uma verdadeira safrona, as bolsas já começaram a pressionar os preços do milho, principal matéria-prima da ração. Então, para baixo. Vamos conversar com a analista de mercado Ana Luísa Lodi. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia. Ana Luísa, conta pra gente aí, a gente está com alguns fatores que parecem que já estão baixando o preço do milho, né? Como eu já comentei aqui, até o fato nos Estados Unidos, a gente ouviu falar, né, de que estão lá consumindo menos gasolina, no qual vai muito etanol de milho, pode realmente trazer aí alguma diferença para o mercado? Realmente, os Estados Unidos estão passando por uma situação difícil, né, com o setor de etanol. A demanda está muito impactada por causa das medidas restritivas aí do coronavírus, e eles tiveram um corte bem expressivo na perspectiva para a demanda, para o uso de milho para etanol, né. Eles tiveram um corte aí de quase 10 milhões de toneladas no comparativo com o relatório anterior. E eles parte aí dessa perda de demanda deve ser compensada um pouco por maior uso para ração, mas mesmo assim a perspectiva aí é de estoques maiores, né? Aqui no Brasil a gente está aguardando aí o resultado da safrinha, né? Os negócios aí eles estão um pouco mais lentos também, com o produtor também monitorando o que vai ser o resultado da safrinha, né? Para vender aí, para voltar a vender volumes mais significativos de milho. Pois é, esse comportamento aí a gente já vê, né, de alguns centavos no milho, né? Sim, o milho ele deu uma retraída aí na última semana. A preocupação, né, com a demanda também existe por causa da Covid-19. E realmente a dúvida aí sobre a safrinha. Os próximos dias, aí, até o final de abril e mesmo em maio, o clima vai ser determinante para a gente ter um resultado positivo da produção na safrinha. Tá certo. Mas então você acredita que realmente esse valor, né, que agora em queda não faz tanta diferença? Então até, eu digo, para quem produz, né, para quem cria animais, e no caso vai ter ali um reflexo no preço da ração. Realmente o que a gente pode esperar de uma verdadeira queda é só no segundo semestre, ainda a previsão é essa? Sim, né, os preços, por mais que tenham caído um pouco e tudo, eles continuam muito fortalecidos, os preços internos do milho, e querendo ou não, por mais que tenha dúvidas aí pelo lado da demanda, preocupações, né, com a questão dos impactos do coronavírus e tudo, a gente começou o ano de 2020 com uma oferta de milho bem mais restrita, depois das exportações recordes no ano passado. E, querendo ou não, a safra de verão ela é muito menor que a safrinha. Então, a grande disponibilidade de milho fica por conta da segunda safra mesmo. Pois é. E aí, Ana Luísa, você acredita que ali no segundo semestre, né, a gente deve ter até um cenário... Eu não sei se isso é possível a gente falar, desculpa se eu vou acabar apertando aqui, né? Mas meio que parecido com o ano passado, o ano retrasado, ou aí eu estou sendo até otimista? Olha, a gente está num cenário que o dólar, né, o dólar muito fortalecido, aí o real enfraquecido favorecem as exportações brasileiras, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver qual vai ser o resultado da safra americana, de outros países também que são grandes exportadores, né? Ucrânia, a Argentina também, ela está vindo com uma safra grande, então a gente deve continuar tendo uma competição grande no mercado exportador de milho, e a gente tem que ver como o Brasil vai se inserir ali nesse contexto, né? A gente já vendeu bastante da safrinha, apesar de agora estar mais parado, e o campo ele é um fator aí que incentiva as exportações. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve ter muito milho em vários outros lugares do mundo. Tá certo. Então, Ana Luísa, muito obrigado pela sua participação. Um bom trabalho aí para você. Obrigada a vocês. Uma ótima semana a todos. Até uma próxima.
E agora tem a participação de você aí de casa. Vamos ver, porque o agro não para. A agropecuária continua firme e forte mesmo nesse momento. Pessoal, fiquem em casa, tá? Nós estamos trabalhando por vocês. E antes de ir embora, eu só quero lembrar você que esse QR Code que aparece aqui no canto da sua tela, ó, tá vendo aqui? Na sua TV, se você apontar a câmera do seu celular aí, do seu smartphone para ele, vai ser levado a uma central de doações para ajudar no combate ao coronavírus. Lá você vai poder escolher o valor e também a entidade em que quer ajudar. É uma campanha que o Canal Rural está fazendo aqui em parceria com o PicPay e, claro, várias entidades pelo Brasil. Então acesse, conheça e ajude se você puder, tá bom? O programa de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima segunda-feira. A gente se vê amanhã, 11h30 da manhã. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.